Diálogos. Para embasar a nossa discussão sobre o planejamento do segundo semestre e o planejamento, principalmente, da campanha salarial do ano que vem, a diretoria executiva da FEPESP tomou a iniciativa de convidar o Antônio Augusto de Queiroz, que é o diretor de documentação do DIAP, o Toninho do DIAP, e o João Guilherme Vargas Neto, que é assessor sindical de várias entidades sindicais, cientista político, analista político e assessor sindical aqui também do Simples São Paulo. Então, nós vamos fazer, o Toninho e o João Guilherme farão uma análise da conjuntura política, da conjuntura econômica e sindical, para que depois nós, então, possamos ir aos debates e até as deliberações da nossa atividade de planejamento do segundo semestre da Federação. Então, quem é que vai começar? O Toninho? Então, aqui a palavra com o Toninho Antônio Augusto de Queiroz. É melhor esse microfone, Toninho. Bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar meus colegas de mesa, o Celso e o João, dizer da satisfação de retornar aqui a esse evento da Federação dos Professores do Estado de São Paulo e falar aqui a respeito desse momento político que se vive no Brasil, que é extremamente preocupante na perspectiva dos trabalhadores. Nós já tínhamos, em oportunidade anterior, feito aqui para vocês uma radiografia do Congresso, né, e do governo eleito em 2014, e, em relação ao Congresso, a radiografia se mantém. É um Congresso que pode ser classificado como conservador do ponto de vista social, liberal do ponto de vista econômico, embora o parlamentar não tenha a menor ideia do que vem a ser a doutrina liberal, mas ele foi financiado por liberais e se comporta como tal. E atrasado em relação aos direitos humanos e ao meio ambiente. Esse Congresso era assim no governo Dilma e será assim no governo Temer. No governo Dilma, com pouca efetividade, no governo Temer, com muita efetividade. E por quê? Porque é uma distinção. No governo da Dilma, era um governo com núcleo de esquerda forte no seu interior e com a sombra grande de centro-direita. E que, portanto, havia disputa ali no seu interior e tinha alguns segmentos com poder de veto no interior do governo, junto ao parlamento e também a própria presidente da República, com a capacidade ou o poder de vetar matérias aprovadas no Congresso, inibia um pouco essa ação conservadora, neoliberal, enfim, atrasada do Congresso. Com a mudança do governo, há agora uma sintonia entre o Congresso e a Presidência da República. Ambos defendem o Estado mínimo, a abertura da economia para o capital estrangeiro, a revisão de uma série de marcos legais, tanto em relação ao papel do Estado na economia, quanto em relação aos direitos, né? E é esse ambiente que se vive no Brasil nesse instante. Então, é um desafio muito grande para os trabalhadores ter que enfrentar um governo e um Congresso claramente com a postura de adversário de classe. O governo Michel Temer tem como programa a chamada Ponte para o Futuro.
E essa ponte para o futuro tem na sua essência um desenho que sinaliza no sentido de desmonte dos direitos sociais, particularmente dos direitos trabalhistas e previdenciários, ali sob o fundamento de melhoria do ambiente de negócio, etc. E uma redução drástica do papel do Estado. Então, é esse governo que vai, na minha avaliação, tentar implementar uma agenda que já foi tentada 3 vezes e não se implementou na sua plenitude. A primeira tentativa foi na Constituinte, quando foi constituído o Centrão, para evitar que se constitucionalizasse uma série de direitos que eram previstos em esfera infraconstitucional ou em acordo entre as partes, né? Não conseguiu naquela oportunidade. Houve a tentativa na revisão constitucional, em que tinha um quórum de maioria absoluta, em lugar de 3/5, para alterar a Constituição, e que se conseguiu evitar naquela oportunidade. No governo Fernando Henrique, houve uma série de mudanças, mas não conseguiu alcançar o núcleo constitucional, nem mesmo o pilar central da CLT, que é a prevalência do legislado sobre o negociado, como é hoje. Foi aprovado um projeto, mas esse projeto posteriormente foi retirado com a eleição do Lula lá no Senado. E agora a quarta oportunidade, ou a quarta chance que eles têm, é agora no governo Michel Temer. Portanto, o desafio vai ser muito maior. Se, até um passado recente, se conseguia evitar retrocesso com um núcleo pequeno de pessoas e entidades fazendo a luta política, fazendo a resistência, e uma legião de caroneiros se beneficiando disso, seja na área sindical, porque os acordos beneficiam todo mundo, seja nas políticas públicas, porque ela vale para todos, independentemente de a pessoa ter contribuído ou não para a sua concepção, formulação e implementação. Se no passado isso era uma realidade, agora já não é mais. Você vai precisar tirar o conforto do caroneiro para que ele se envolva diretamente na luta, e mesmo assim não será uma tarefa fácil evitar esses retrocessos. E por que não será uma tarefa fácil? Porque o novo governo, a começar pelo próprio presidente da República, não tem nenhum constrangimento, nenhum pudor, nenhum medo de enfrentar pautas impopulares e de interesse do mercado. Basta lembrar que o Michel Temer, na Constituinte, teve nota 2,5 no DIAP. 2,25. Aqui, o Celso me corrigindo aqui, 2,25, chegou nem a 2,5. Foi ele, como deputado, que relatou a reforma da Previdência do Fernando Henrique. Portanto, essa ideia de idade mínima que hoje se discute, se o parecer dele não tivesse sido rejeitado nesse particular, já estaria em vigor, mas ele propôs. Foi ele, como vice-presidente da República e na condição de coordenador político do governo, que aprovou as 2 principais perversidades do governo Dilma em relação aos trabalhadores, que foram as MPs 664 e 665, que eliminou a vitaliciedade da pensão, restringiu o acesso ao seguro, ao auxílio-doença, modificou o acesso ao seguro-desemprego, ao seguro-defeso, reduziu a possibilidade de o miserável, que é aquele trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ter acesso àquele abono anual, porque antes, se ele trabalhasse um dia, ele tinha direito ao abono. Com a mudança, tem que ser proporcional ao tempo trabalhado. Então, se ele trabalhar 2 meses, vão ser 12avos daquele valor. Portanto, deixa de ser um salário mínimo. O ministro da, entre aspas, ministro da privatização, que é o gato angorá, o Moreira Franco, foi o relator da reforma administrativa do governo Fernando Henrique, aquela que limpou da Constituição e da lei infraconstitucional 50 direitos dos servidores públicos.
O ministro da Saúde do Michel, Ricardo Barros, foi relator do orçamento para 2016 e, na oportunidade, defendeu 3 medidas no orçamento. Uma era eliminar a Justiça do Trabalho e, em consequência, o direito do trabalho. Diz que a Justiça do Trabalho é muito cara e não tem sentido mais a lei garantir direitos. Os trabalhadores e os sindicatos têm maturidade suficiente para, num diálogo com o empregador, se entender e resolver os problemas dos trabalhadores. Isso o ministro defendeu na oportunidade. Foi contra qualquer tipo de reajuste para os servidores públicos, né? E defendeu, para manter o superávit primário, uma redução em 10 milhões no Bolsa Família, algo como 1/3 do seu valor, para garantir a remuneração do capital, né, que se dá por intermédio do lucro, né. Então, você tem todo fator de produção, tem a sua remuneração. A mão de obra, a remuneração ao salário, os galpões, espaço cedido para produção ou para moradia, a remuneração ao aluguel. O empreendedor, o empresário, ele tem o lucro, ele tem o dividendo, e o capital tem o juro, né? E todos esses elementos, dos 4 mencionados aqui, 3 são do setor empresarial. Então, se você tira do salário, vai para o capital. E esse governo tem essa lógica, que o ajuste deve ser feito em cima dos direitos dos trabalhadores que têm natureza alimentar, né? Então, é uma transferência de renda dos pobres para os ricos. É isso que, em essência, está sendo proposto. Então, quando o governo apresenta a chamada Ponte para o Futuro, né, e que propõe lá, por exemplo, a desindexação geral, isso significa, no que diz respeito a quem depende de salário e de benefício previdenciário, a desvinculação, né, do reajuste dos benefícios previdenciários que se dá com base na inflação passada todo mês de janeiro, e que também se estende à aposentadoria dos servidores públicos que não têm paridade. Significa que o salário mínimo, né, não teria mais, não é aumento real, não teria mais a correção, né, com base na inflação anterior, já que, havendo a desindexação, o governo ficaria livre para decidir se dá abaixo ou acima da inflação, mas era arbítrio dele. Desvinculação orçamentária, a medida já foi encaminhada, desvinculou o gasto, ou prevê a desvinculação do gasto, com saúde, educação e ciência e tecnologia, a um percentual da receita. Hoje tem um percentual do que o governo arrecada que pode ser gasto com saúde, educação, ciência e tecnologia. A partir de agora, o governo poderá gastar, no limite, a inflação do ano anterior. Isso está proposto lá claramente. Essa agenda também prevê uma privatização selvagem, quer dizer, a venda de ativos de modo generalizado em todas as áreas, e também a descentralização de prestação de serviço. Aquilo que o Estado presta na área de serviço que o Estado presta na área de educação, saúde, ciência e tecnologia, comunicação, previdência, etc., de acordo com uma das propostas em curso, seria transferido para o setor privado por intermédio de fundações públicas ou mediante convênio com OCIPs e ONGs. Algumas empresas simbólicas não serão privatizadas, mas serão esvaziadas. A Petrobras, por exemplo, vai vender, com certeza, todo o seu setor de transporte, né? E vai reduzir a zero a sua participação em outras empresas do conglomerado, que passa de 200 empresas, né? E, além disso, vai abrir o seu capital para a participação das multinacionais e eliminar, naturalmente, o conteúdo nacional e a obrigatoriedade da participação da Petrobras em todos aqueles postos que venham a ser descobertos na área do pré-sal.
uma nova reforma da Previdência, em que, pelas notícias que correm, a idade mínima seria fixada como piso em 65, podendo chegar a 70 numa transição de 20 anos para frente. A redução da pensão para 50% do valor, mais 10% a cada dependente, a ampliação do tempo de contribuição e, naquelas aposentadorias chamadas especiais, haveria, então, uma nova proporcionalidade em relação ao que é hoje. Então, por exemplo, se o professor tem 25 anos de contribuição para se aposentar, professor, e o professor 30, numa regra em que o servidor público se aposenta aos 60 de idade, aos 35 de contribuição, então, se ele passa para 65, haveria também um deslocamento na mesma proporção. Só que numa diferença de que haveria uniformidade entre idade mínima e tempo de contribuição entre homens e mulheres, e trabalhadores urbanos e rurais. Então, é uma reforma extremamente dura. E, por fim, a chamada melhoria do ambiente de negócios, que não quer outra coisa a não ser, visa outra coisa a não ser a mudança na legislação trabalhista, com a prevalência do negociado sobre o legislado. Nós estamos vivendo um momento que não é possível ainda ver com clareza o que vem pela frente, porque há um grupo que resiste à ideia do impeachment, que caracteriza essa troca de governo como golpe e que tem se dedicado a esse debate sob esse enfoque exclusivo. Quero aqui fazer um registro que é importante. O movimento sindical que tem o entendimento de que não havia, e de fato não há, crime de responsabilidade que justifique o afastamento da Presidente da República, deve, sim, se somar a esse movimento, mas deve ter clareza de separar as instâncias. Uma coisa é o movimento de enfrentamento ao chamado golpe, em instâncias próprias. Outra coisa é o embate, o convencimento, o trabalho de persuasão junto às autoridades constituídas. Se não houver essa separação, essas reformas passam sem dificuldade nenhuma. Se a gente for dialogar com o parlamentar, pelo fato dele ter votado a favor da abertura do processo de impeachment, dizendo de antemão que ele é um traidor, golpista, a possibilidade de diálogo é zero. E aí ele se fecha em copa, porque ele pode ter resistência em relação a Dilma, mas pode ser sensibilizado para resistir a uma mudança dessa natureza. Eu até me lembro, e aí o nosso pessoal tem muito engajado nisso, está confundindo as estações. Eu estava num debate numa mesa permanente de negociação do SUS, e chega lá uma dirigente sindical lá de Pernambuco, e depois da apresentação ela faz uma pergunta e diz: Toninho, você falou aí da desqualificação da política, da falta de engajamento das pessoas nas causas coletivas, etc., mas você não falou da intolerância da direita. A direita anda muito intolerante no Brasil. Tal. E ela então me diz: olha, hoje mesmo eu entrei no avião, dizia ela, e um deputado de Pernambuco e outro do Piauí, os dois no avião, vindo para Brasília, me chamaram de ratazana. Eu digo: quem são esses deputados? Aí ela falou os nomes. O Jarbas Vasconcelos e o Heráclito Fortes. Eu digo: eu conheço os dois, eles seriam incapazes de ter uma atitude dessa sem que tenham sido provocados, e provocados fortemente. O que você fez? Ela disse: não fiz nada. Só que quando eu os avistei entrando no avião, eu gritei que eram golpistas. Então, esse tipo de abordagem não vai funcionar. Então, esse momento de transitoriedade aí, a gente tem muita gente com esperança no plebiscito. Vou dizer para vocês que a chance disso prosperar numa escala de 0 a 10 é de -1000, porque, primeiro, o Congresso tem que aprovar, se for o plebiscito. Autorizado pelo plebiscito, tem que ter uma emenda à Constituição, e o Congresso não vai aprovar uma emenda à Constituição convocando eleições.
Se for referendo, tem que aprovar primeiro a emenda para que ela seja referendada, também numa prova. Então, o movimento, a luta política é importante, mobiliza, chama atenção para a ilegitimidade do novo governante, mas o fato é que não vai produzir resultados. Se concentrarmos todas as nossas energias nessa luta, vai se deixar descoberta essa luta em torno dessa pauta trabalhista, previdenciária, etc., e ela passará com mais facilidade, porque teremos menos aliados, na medida em que a gente vai demarcar campo, mas muito claramente. Então, há muita gente ali que votou a favor do impeachment que não terá dificuldade em acompanhar o movimento sindical em relação a essa pauta. E aí é fundamental que a gente, desde logo, comece a chamar a atenção dos parlamentares sobre um aspecto, que é o fato de que, a partir desta eleição, não haverá mais financiamento empresarial de campanha. Se o parlamentar não vai contar com dinheiro em profusão, como ele contava nas eleições anteriores, ele vai ter que gastar sola de sapato e saliva. Antes, com muito dinheiro, ele comprava o cabo eleitoral e o cabo eleitoral comprava os votos. Agora, sem dinheiro, ele vai ter que convencer o eleitor a votar no seu programa, na sua proposta. E a proposta dele não vai ser aceita se, nas suas atitudes de comportamento em relação a essa agenda, a gente conseguir provar para o eleitor que esse parlamentar votou contra os trabalhadores, contra o eleitor. Então, isso é uma coisa boa para a gente começar a chamar a atenção dos parlamentares, desde logo. Ter a clareza, sempre isso é importante, de que o eleitor é o titular do poder. Quando ele delega para alguém, para que em seu nome legisle, represente, aloque recursos públicos, administre uma cidade, um estado ou um município, ele o faz com base num programa com exigência de prestação de contas e alternância no poder. Então, ele tem que ter clareza que é o titular do poder e cobrar desse representante, mas há formas de cobrança em que você necessariamente não precise agredir o seu interlocutor. Você pode cobrar de forma ostensiva sem necessariamente ser hostil, deselegante, mal educado ou coisa do gênero. Nesse ambiente, então, tem em curso uma agenda no mundo do trabalho muito dura para os trabalhadores, e que as entidades patronais têm feito uma espécie de laboratório no sentido de verificar qual é a melhor abordagem, né, para que haja a menor resistência possível. Eles tiveram uma experiência interessante, na perspectiva deles, na reforma do Fernando Henrique, que pegaram o laboratório, a experiência inglesa. Quando iam na porrada, não conseguia aprovar. Quando começou a fazer um discurso mostrando que, eventualmente, aquela mudança beneficiaria o cidadão na dimensão de eleitor, na dimensão de contribuinte, de usuário de serviço público, de trabalhador, etc., ainda que falso esse discurso, mas ele buscava persuadir, convencer e, no mínimo, deixar as pessoas em dúvida. E foi, por exemplo, com base nisso que se flexibilizou, ou privatizou, criou condições para privatizar todas as estatais brasileiras durante o período do Fernando Henrique, né, quando dizia lá no discurso que era o seguinte: não se estava propondo a privatização, o que estava se fazendo era apenas o seguinte: tirando o monopólio constitucional que tinha sido dado a uma empresa e devolvendo esse monopólio para a União. E a União, cujo titular é eleito pelo voto direto, secreto e universal, e periódico, decide, com base no seu programa de governo, se entrega a exploração daquela atividade econômica a uma empresa estatal ou uma empresa privada. Mas o monopólio continua da União, portanto, não está se abrindo mão do monopólio, está apenas tirando da empresa para a União. É um discurso bem construído e difícil de ser enfrentado. É difícil de ser enfrentado. É isso que estão construindo em relação ao mundo do trabalho. A questão da CLT. Eu me lembro que até o pessoal da esquerda tinha um discurso, até um passado recente, de que a CLT era uma cópia da carta do Mussolini, de Lavoro, etc., que aquilo era autoritário, que tinha que modernizar, que tinha que enterrar com
com a era Getúlio, né? Depois se evoluiu para a ideia de que tinha que fazer a modernização da CLT. Depois veio com a ideia, ou com o discurso, de que havia a necessidade de flexibilizar. E tudo isso o trabalhador foi incorporando, que significava retirar direito. Depois veio a ideia da prevalência do negociado sobre o legislado. Também já se incorporou para os trabalhadores o que isso significa. E, por fim, agora eles estão vendo com a ideia de valorização da negociação coletiva do ponto de vista pleno. Quer dizer, com esse recurso, está dizendo o seguinte: eu não estou mexendo em direito. Eu estou dando ao trabalhador a prerrogativa de exercer plenamente as suas prerrogativas constitucionais de representação e, portanto, fazer com que os acordos que ele assine tenham validade em sua plenitude. Então, é o reconhecimento pleno dos acordos de convenção coletiva. Então, ele foge do mérito do tema e vai, né, para uma outra abordagem em que fica mais difícil enfrentar. Eu me lembro que o movimento sindical tem um discurso muito forte defendendo a livre negociação, né? 1990. Aí o Collor, você quer livre negociação? Muito bem, acabou com a política salarial, né? O sujeito teve que negociar reajustes. A lei estava assegurando o reajuste, aí ele negociava aumentos reais. Agora, a mesma coisa. Hoje a CLT permite que você negocie para cima. Aí os caras estão dizendo aí, vem o reconhecimento pleno da negociação. Claro, para você negociar para baixo, porque hoje você pode negociar tudo, desde que não caracterize ou não suprima direitos. Agora, a correlação é tão desfavorável que nós temos pressa em enfrentar esses temas que dizem respeito ao mundo do trabalho. Por exemplo, o tema da terceirização. Foi de todo conveniente retardar esse debate. Agora é urgente, é coisa de um mês que a gente tem, antes dessa interinidade, para conseguir algo que seja o menos nefasto possível. O que seria o menos nefasto possível? Seria uma lei que assegura direitos aos trabalhadores das atividades terceirizadas atuais, os 12 milhões de trabalhadores, limitados à atividade meio, sem pejotização. Isso no ambiente de hoje. Na interinidade, tendo o senador Paim como relator desse projeto, ainda é possível. Ele pode fazer um substitutivo no Senado os dois projetos que ele está avaliando, um do Senado e um da Câmara. Ele rejeita o da Câmara, porque se ele não rejeitar o da Câmara, fizer um substitutivo ao da Câmara, ele retorna para a Câmara e a Câmara dá a palavra final, e, portanto, o trabalho do Senado não valeu nada, manda para a sanção. Então, ele tem que rejeitar o da Câmara, fazer um substitutivo ao do Senado, vai para a Câmara pode alterar, dar o mesmo conteúdo atual, mas a palavra final fica com o Senado, e o Senado, portanto, vai, certamente, por uma questão de coerência, referendar o seu. Então, esse é o problema. Quer dizer, o senador vai ter que acelerar o passo agora para criar esse ambiente favorável a que se regulamente, mas limitado à atividade meio e protegendo os atuais trabalhadores terceirizados, sem fazer como está sendo proposto no projeto da terceirização, que é, em nome de dar direitos aos terceirizados que não têm, se retira direito de quem tem, a maioria que tem, do empregado direto, e permite a figura da PJ, da transformação do trabalhador em pessoa jurídica. Isso é uma tragédia, é o pior, é desumano, porque você deixa de contratar uma pessoa e contrata um serviço. Se você contrata uma PJ, que é uma ficção jurídica, ela não adoece, ela não tira férias, ela não fica de ressaca, não tem despesas de outra natureza. Você contrata, final do mês, se achou que não atende mais, manda embora, sem indenização, sem coisa nenhuma, sem FGTS, etc. Então, esse é um ambiente. A questão da prevalência negociada sobre o legislado, o governo também volta com força total. Nós fizemos lá no DIAP um levantamento, e no dia que divulgamos esse levantamento, com 55 propostas no mundo do trabalho que, de algum modo, afetavam direitos, no dia seguinte já eram 54.
50, no dia seguinte já era 54. Hoje já está em aproximadamente 60. Então, o Congresso tem acelerado, tem se transformado numa verdadeira usina de proposições no sentido de desmontar direito. E o que é curioso é quando a gente analisa, parece que houve uma espécie de pacto entre Câmara e Senado. A Câmara cuida dessas questões conservadoras, mais do ponto de vista moral e do desmonte de direitos de ordem trabalhista. Então, você tem ali a liberdade sexual e reprodutiva da mulher, a questão dos homossexuais, a questão ambiental, a questão religiosa, esses aspectos morais, a Câmara cuida. E o Senado cuida dos aspectos econômicos, dos aspectos liberais. Então, se você verificar, o Estatuto das Estatais, que na sua versão original impedia que o participante pudesse ter ingerência na destinação dos recursos, porque esse projeto ele fez o seguinte, e na versão já suavizada, aprovada, ele caracteriza o seguinte, em relação, por exemplo, aos fundos de pensão, que hoje o fundo de pensão tem 50% do conselho de trabalhadores, de participantes, 50% do patrocinador, sendo que esse conselho deliberativo tem como presidente o representante do empregador. Portanto, o patrão tem maioria. Se houver empate, ele desempata. No Conselho Fiscal, 50% de participantes, 50% patrocinador, sendo que o presidente é dos trabalhadores, é dos participantes. Então, os trabalhadores têm maioria nesse conselho. O que é que esse projeto aprovado na Câmara, que está no Senado, estabelece? Estabelece o seguinte, que vai ser reduzido de 50% essa participação de cada uma das partes, então, participante e patrocinador, para ficar 30% de participante, 30% de patrocinador e 30% de independente, ou seja, gente do mercado. Melhor dizendo, um terço, 30% não, um terço. Então, você incorpora o mercado, retirando participação dos trabalhadores nos dois conselhos. E nos poucos fundos de pensão que ainda têm a participação do participante na direção, caso da Previ, se elimina completamente. Ou seja, aprovada essa lei, já foi aprovada na Câmara, no Senado, está na Câmara, os trabalhadores não terão mais direito a participar da direção do fundo de pensão. O recurso é dele, mas não participa. Ele participa do conselho e com um percentual menor. Das estatais, proibia-se que dirigente sindical, está para sanção esse projeto, proibia-se que dirigente sindical pudesse assumir, inclusive, o cargo de representante dos trabalhadores nos estatais. Se proibia expressamente. Se modificou essa regra para dizer o seguinte, dirigente sindical ou dirigente partidário só exerce qualquer cargo em empresa pública se ele tiver afastado dessas atividades pelo menos 36 meses antes. Ou seja, 3 anos antes que ele pode participar. Como o sujeito não tem bola de cristal, ele não sabe que daqui a 3 anos ele pode ter essa oportunidade, ele não vai se licenciar. Então, o projeto do pré-sal, do fim da Petrobras como operadora única, parte lá do Senado. O Senado também propôs o projeto que dá autonomia, dá independência ao Banco Central. Então, toda a pauta de desmonte do aparelho de Estado, de limitar a participação do Estado na economia, seja na prestação de serviço, seja na produção de bens, está sendo reduzida através da iniciativa do Senado. Então, há um compartilhamento, uma divisão de atribuições de tarefas. Então, o quadro é de muita dificuldade, de muita resistência, quer dizer, os trabalhadores, as lideranças sindicais de tédio não vão morrer, porque tem muito o que fazer. No caso dos servidores, a situação é realmente alarmante, porque foi apresentado agora uma emenda à Constituição para estabelecer que nos próximos 20 anos nenhuma despesa,
ou as despesas do governo não poderão crescer mais do que o seu valor nominal corrigido pela inflação do ano anterior. Em termos de pessoal, é uma tragédia por a seguinte razão, porque o projeto que regulamenta essa emenda, que é o PLP 257, que trata da negociação da dívida com os estados, ele estabelece uma série de restrições em relação à despesa com o pessoal, por exemplo, que o servidor público, por esse projeto, por essa PEC, ele ficaria sem reajuste nesses 20 anos. Porque se a gente considerar que o crescimento vegetativo da folha consome, em média, 2%, e se a gente admitir que há uma reposição de algo como 3% ao ano, né, tende a ser muito mais, porque a idade média do servidor é elevada, ele já está próximo de aposentar. Isso significa dizer o seguinte, que você aposenta o servidor e põe outro no lugar. Esse outro consome parte desse recurso, que é a correção da inflação. Então, não vai sobrar dinheiro sequer para o reajuste, muito menos para a expansão. E o Estado, cada dia, tem demandas novas, temas novos, especialmente na área de regulação e prevenção de acidentes, etc., que requer a contratação de novos servidores. E o fato é que, com essa limitação, a tendência é que, nos próximos 20 anos, exceto esses projetos que foram encaminhados, e a sorte é que foram encaminhados antes do impeachment, do processo de impeachment, vai garantir aí a reposição de 5%, que não cobre nem a inflação passada, né, nos próximos 2, 3 anos, mas os futuros são de enorme dificuldade. Então, nós temos aí, como se vê, um quadro de enorme dificuldade. No caso do setor privado, a quantidade de projetos que vem com o objetivo de desmontar a CLT é muito grande. Por exemplo, tem um projeto de trabalho intermitente. Esse projeto não é para garantir direito à previdência, por exemplo, daquele trabalhador que faz bico, trabalha 5 horas num lugar, 3 horas no outro. Não é isso, não. É, por exemplo, para que o garçom que trabalha no almoço, termina o almoço, ele fica ali esperando até chegar a hora do jantar, não se possa computar como hora trabalhada aquele intervalo entre o almoço e o jantar. Esse é o objetivo. O Simples Trabalhista, é um projeto que, apresentado por um deputado do PSB de Minas Gerais, o Júlio Delgado, tem por objetivo de dar aos trabalhadores da pequena e microempresa um tratamento semelhante ao do empregado doméstico, né, portanto, com menos direito que o trabalhador de uma empresa média ou empresa grande. A jornada flexível, o trabalho de curta duração, chegam até a propor um projeto lá da livre estipulação das relações de trabalho entre trabalhador e empregador sem a mediação sindical. Então, tem proposta para tudo quanto é gosto, e a investida sobre elas vai ser muito grande. E nós já tínhamos essa sinalização, já tínhamos advertido isso, quando lá atrás o governo deixou de ter margem fiscal para atender ao poder econômico, com isenções, com renúncias fiscais, com incentivos, etc. A partir daquele instante, a CNI fez uma lista com 101 projetos, proposições, que iam desde emendas à Constituição, passando por leis complementares, leis ordinárias, tratados internacionais de que o Brasil é parte, decretos, portarias, instruções normativas, orientações normativas, súmula de tribunais, com o objetivo de manter a margem de lucro das empresas, né, mediante o corte de direitos, já que o governo não tinha mais como dar esses incentivos. E, entre essas propostas, tem muitas lá. Por exemplo, uma delas é uma instrução normativa que trata de segurança e medicina do trabalho. Os empresários alegam que aquilo impede a competição, a competitividade, o aumento da produtividade, porque o trabalhador, em determinado espaço de tempo, ele tem que descansar, né? E isso, para eles, interromper essa atividade, substituir por outro, é um elemento que dificulta a produtividade. O sujeito ficar exposto ao sol por mais de 4 horas consecutivas, hoje é considerado trabalho degradante, querem revogar essa regra, enfim. Então, há projeto para tudo quanto é gosto nessa direção, e todos eles com esse enfoque de
reduzir ou suprimir direitos. Isso vai se concretizar? Depende. E depende essencialmente de nós. Nós temos que ter a capacidade de ter unidade de ação, mas também a capacidade de expor o caroneiro, de chamar a atenção daquele que, ao longo da vida, se acomodou porque o acordo coletivo estende para todos e ele, portanto, não precisa se envolver porque está garantido. Outros arcam com os custos de participação. Então, isso vai ser fundamental. E, para isso, para fazer isso, só se faz com educação e com formação política. Infelizmente, o movimento sindical, de um modo geral, negligenciou esse aspecto nos últimos anos, especialmente pós a redemocratização. O Lula é um pouco responsável por isso. Porque que ele dizia? Ele era eleito, batia no ombro das lideranças e dizia, olha, me cobre daqui a 4 anos. Enquanto isso, as outras forças de direita estavam sendo forjadas no enfrentamento, no debate, e hoje estão aguerridas, botaram a cabeça de fora, não tem mais vergonha de fazer o enfrentamento. Chegando ao ponto de se criar um programa como o Pronatec, em que milhões de pessoas são formadas sem que haja uma grade, uma disciplina sobre o mundo do trabalho. O sujeito lá é doutrinado para defender produtividade, lucratividade da empresa e empregabilidade. Ou seja, para ser responsável, né, ser responsável pelo seu emprego. E para dizer que a empregabilidade, quer dizer, a condição de desempregado é responsabilidade dele e não das políticas públicas governamentais. Isso é um negócio absurdo. Esse foi um aspecto que o governo do PT falhou, e falhou feio nesse processo, foi de não se comunicar, não politizar algumas políticas públicas importantes. E ficou para a opinião pública apenas aquelas que tinham natureza absolutamente transitória, como, por exemplo, redução do juro, reduziu, depois voltou. Cesta básica, foi zerado o imposto, depois voltou a subir. Conta de luz, 19%, depois subiu. Combustível ficou congelado, depois subiu. Isso é o que ficou na mente das pessoas. Mas tem uma série de outras políticas públicas extremamente importantes. Política de recuperação do salário mínimo, o reaparelhamento do Estado brasileiro, as oportunidades escolares crescentes, por mais que se critique, mas mesmo assim você tem um FIES, você tem um ProUni, você tem a ampliação das universidades públicas, você tem na área de saúde farmácia popular, tem equipe de saúde móvel, tem o SAMU, foram todas políticas afirmativas em várias áreas em que deram oportunidade de ascensão social, mas como não houve a politização, as pessoas não foram chamadas a atenção para isso. O que acontece é que você chega para o jovem hoje e pergunta, sua vida melhorou nos últimos anos? Ele diz, muito. A quem você atribui isso? Ao meu esforço pessoal. O sujeito vai lá para o Ciências Sem Fronteira e fica criticando, dizendo que isso é obrigação do governo. Pega esse cidadão e joga no Haiti para ver se ele tem condições de crescer, como cresceu aqui, sem apoio das políticas governamentais. Então, tem que politizar, tem que chamar a atenção. E aí, para concluir, eu digo que os governantes, de um modo geral, e o sindicato também faz parte desse processo, têm que usar a fábula do sapo fervido para chamar a atenção. A fábula do sapo fervido é o seguinte, se você pegar um sapo e colocar dentro de uma panela com água fria e colocar no fogo, aquela panela vai esquentando, ele vai se acomodando ali, ele morre ali, cozinha ali e não sai do lugar. Agora, se você pegar esse sapo e jogar numa panela com água fervendo, ele pula fora imediatamente, fica lá. Então, nós temos que dar o choque da água fervendo para os nossos representados. Ou eles têm esse choque, ou essa agenda da ponte para o futuro vai se implementar. Muito obrigado. Diálogos.